Então, não sei a que parte que parou, mas nós vamos então aqui. Na página 26, na Bíblia, pesquise o nome de 5 cidades para as quais Paulo dirigiu as suas cartas. Então, vocês podem escolher outras 5. Seguindo aqui o exemplo que tem no exercício, vocês podem colocar Corinto, Galácia, Filipos, Colossos e Tessalônica. Então, por exemplo, Corinto, quem recebeu, ou se nós olharmos aqui na nossa Bíblia online, são os Coríntios. 1 Coríntios, 2 Coríntios, certo? E aí nós temos Galácia, que é essa carta aqui aos Gálatas, ou seja, quem morava na Galácia são os Gálatas. Depois nós temos aqui Filipos, que é uma cidade, que é essa carta aqui aos Filipenses. E aí nós temos Colossos, que é a carta aos Colossenses. E depois nós temos Tessalônica, que são essas 2 cartas aqui, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses. Então vocês podem colocar essas 5 cidades ou quaisquer outras cidades que vocês queiram, tá bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Se não, a gente continua. Quem escreveu outras cidades, não tem problema, não precisa apagar e colocar essas 5 que tem aqui, desde que vocês tenham alguma dessas cidades aqui, tenham colocado alguma dessas cidades aqui, tá bem? Então aqui, por exemplo, tem aos Hebreus, né, que é uma outra região, tá? Então, só 5 está ótimo, não precisa escrever mais do que 5 não, essas são as 5. E aí a questão seguinte conforme a resposta anterior, escreva o nome dos livros do Novo Testamento que se originaram das cartas direcionadas às cidades mencionadas. E aí vocês vão colocar, se vocês colocaram Corinto, vocês vão escrever carta aos Coríntios, Galácia, Gálatas, Filipos, Filipenses, Colossos, Colossenses e Tessalônica, Tessalonicenses. Ou seja, esse é o nome das cartas. Na lição anterior era para escrever o nome das cidades, e aqui agora vocês vão escrever o nome das cartas, epístolas do Novo Testamento, que se originaram dessas cartas aí. Então, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses. Tá? Então, bem facinho essa lição ou esse exercício para vocês fazerem. Tá certo? Se não tiver nenhuma dúvida, nós vamos continuar para a próxima lição, que está falando sobre identificar no mapa, identifique as cidades indicadas anteriormente. Ou seja, se você colocou aqui Corinto, você vai procurar nesse mapinha que saiu cortado aqui, mas não tem... está aqui inteiro. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Pronto. Aumentou aqui. Então, se, por exemplo, você colocou a cidade de Corinto, você vai procurar no mapa aonde que está a cidade de Corinto e vai marcar. Ou todas as outras cidades que foram citadas. Por exemplo, bem aqui, olha, aqui em cima, do lado esquerdo, tem Tessalônica, olha, aqui do ladinho tem Filipos, e assim por diante. Então, essa é para vocês escolherem e olharem no mapa onde que estão as cidades que vocês acabaram de citar. Então, na verdade, esse mapa mostra as viagens missionárias, foi esse percurso, ou esse caminho que Paulo fez em sua viagem, na verdade, nas suas viagens missionárias. Tá? Então, isso até a título de curiosidade,
para vocês verem onde que essas cidades ficavam, por exemplo. Claro que esse mapa hoje mudou um pouquinho, né? Então essas cidades estão um pouco diferentes. Aqui no meio a gente vê Colossos, que é a carta aos Colossenses. Tá? Aqui nós temos Éfeso, bem pertinho, que é a carta aos Efésios, certo? Aqui, bem do ladinho esquerdo, nós temos Corinto. Estão vendo ali onde está o mouse? Cidade de Corinto. Então, para essas cidades que Paulo escreveu essas cartas. Só para a gente se localizar um pouquinho, tá vendo aqui bem do lado esquerdo fica a Itália, né? Então esse mapa aqui mudou hoje, já não é mais parecido com esse, mas só para a gente saber onde que é. Tá aqui a Itália, aqui está o Egito aqui embaixo. Então assim a gente pode acompanhar um pouquinho as viagens missionárias de Paulo, certo? Então essas são as cidades para as quais Paulo mandou as suas cartas. Muito bem, então terminamos a página 26 e nós vamos então agora para a página 27. Deixa eu abrir aqui a página 27. Deixa eu ver onde ela está, se é essa daqui. Essa é a página 27 que a gente vai também corrigir agora. Talvez a imagem eu vou ter que ir aproximando sempre, de alguma forma, para que vocês possam acompanhar. Estão conseguindo acompanhar no livro de vocês? Tudo bem, obrigado pelo retorno. Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham também na correção. A página 27, que tem o exercício dessa página, está falando, o título em cima diz a Bíblia em vários idiomas, ou seja, que a Bíblia já foi traduzida, ou ela está escrita já em muitos outros idiomas, em vários idiomas. Né? E aí, isso mostra também a importância de que, em uma dessas atividades, eu pedi para vocês assistirem o vídeo da Sociedade Bíblica do Brasil. A Sociedade Bíblica do Brasil, que é responsável por fazer a tradução ou as traduções, tanto para o português como para línguas indígenas, ou seja, para a língua dos índios, para outras línguas, não aqui no Brasil, mas espalhadas pelo mundo. Então, a Sociedade Bíblica é importante também por causa disso. E a primeira pergunta que está fazendo aqui, pergunta assim: você sabe o que significa Pentecostes? Vocês já ouviram essa palavra? Quem já ouviu essa palavra, Pentecostes, coloca sim. Quem não sabe, não conhece o que é, coloca não. Tá? Então, a Elizabeth está dizendo que sabe o que significa e conhece essa palavra. Então, para quem conhece a palavra, marca aqui o sim no livro de vocês. Para quem não conhece, marca o não. Tudo bem? E a segunda, então. Você ou alguém da sua família conhece outro idioma além do português? Quem de vocês aí fala algum outro idioma que não seja o português? Alguém aí fala outro idioma? De repente alguém fala espanhol, de repente alguém fala inglês, ou enfim, faz aula de inglês. Eu falo um outro, além de eu falo português, eu falo inglês, e eu falo um outro idioma que chama-se pomerano, que é um idioma proveniente do alemão. Então, eu conheço outro idioma também, assim como muitos de vocês conhecem. Olha lá, o Bruno disse que o pai fala um pouco em espanhol, outras pessoas falam em inglês, conhecem inglês, ou enfim. Outros falam francês, que é uma língua um pouco mais difícil, alemão, enfim.
Mas vocês podem, então, responder lá na página 27. Você, alguém da sua família, conhece outro idioma além do português? Quem conhece, marca sim. Quem não conhece, marca não. A número 3. Escreva exemplos de 5 idiomas. Então, vocês vão pegar lá no livro de vocês e escrever exemplos de 5 idiomas. Aqui no exercício que eu estou mostrando, aparece aqui pessoal. O que quer dizer isso? Ou seja, cada um vai colocar os idiomas que conhece. Então, não precisa ser, não vai ser, os idiomas não vão ser todos iguais, evidentemente. Então, cada um coloca no exercício da página 27 5 exemplos de idiomas. Podem ser quaisquer um. Não são idiomas que vocês sabem falar, mas idiomas que existem, idiomas que fala-se em outro país ou, enfim, em outra região. Tá bem? Então, vocês escrevam lá. Ô, Bruno. Oi. Sem querer interromper, né? De vez em quando tá aparecendo o perfil do Martinez aqui na minha tela. Quem é o Martinez? Tudo bem, eu tenho que colocar aqui modo orador. E aí, quem é que está falando vai aparecer. Talvez agora vai consertar, tá bom? Tá. Então, eu sei que vocês estão escrevendo aqui os idiomas no chat, mas não esqueçam de colocar na lição, no ponto número 3, tá? 5 idiomas. Assim que voltarem as aulas, eu vou conferir no livro de vocês também. Então, além de vocês citarem aqui no chat, também é importante vocês colocarem no exercício da lição, tá bom? Então, nós vamos continuar aqui. Número 4. Reúna-se a pelo menos 3 colegas e sigam essas orientações. Nós não estamos em 3 colegas, nós estamos agora aqui em 21 na nossa sala. Dialoguem a respeito do conceito de Pentecostes, ouvindo atentamente o que cada colega conhece sobre o assunto e elaborem uma frase sobre o que conversaram. Registre essa frase. Esse exercício não dá para fazer aqui, evidentemente, pelo Skype, mas então nós vamos fazer essa frase um pouco diferente, ou esse exercício um pouco diferente. Aqui em cima eu perguntei para vocês quem conhecia a palavra Pentecostes, ou o que significava a palavra Pentecostes. Eu vou explicar um pouquinho para quem não conhece essa palavra, não sabe qual é essa palavra. Pentecostes foi um acontecimento, foi algo que aconteceu quando os cristãos estavam reunidos numa cidade chamada Jerusalém para uma grande festa onde pessoas de todas as cidades em volta vinham para celebrar. Naquela época, pessoas de cidades diferentes muitas vezes falavam idiomas diferentes, línguas diferentes. E aí os discípulos de Jesus estavam ali em Jerusalém também. E os discípulos falavam a sua língua, evidentemente. O Pentecostes daquele dia foi que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e capacitou os discípulos a cada um deles falar uma língua diferente, um idioma diferente. Por que isso? Não era simplesmente uma língua inventada. Lembra que eu falei que lá tinham pessoas de outras cidades, de outros povoados que vieram fazer aquela festa de Pentecostes. Cada pessoa dessa, muitas vezes, ou cada povo desse falava uma língua diferente. É como se a gente fizesse uma grande festa e viessem pessoas do Japão, da Rússia, da Islândia, da Dinamarca, da Coreia, da China, enfim, da Arábia Saudita. O que essas pessoas tinham de diferente? Cada um falava uma língua diferente. O Pentecostes, lá daquele dia, fez com que os discípulos soubessem falar línguas diferentes,
para que essas pessoas que vieram de cidades diferentes, de lugares diferentes, pudessem ouvir falar do amor de Deus, que Jesus queria que eles soubessem naquele momento. Então, esse foi o conceito do Pentecostes. Uma frase que a gente poderia elaborar sobre esse evento do Pentecostes foi, por exemplo, nós poderíamos dizer que foi o milagre dos discípulos falarem as mais diversas línguas. Esse foi o evento do Pentecostes. Ou seja, isso era um milagre. Ninguém aprende uma língua, por exemplo, eu quero aprender russo. É evidente que eu não vou aprender russo sozinho em questão de minutos. Eu vou precisar estudar muito. Se eu aprender russo em questão de minutos, isso é milagre. O Pentecostes nada mais é do que um milagre que os discípulos puderam falar, cada um em línguas, em idiomas diferentes. Esse foi o evento do Pentecostes. Tá? Só para nós termos uma noção do que é que isso quer dizer aqui sobre o Pentecostes. Alguma dúvida com relação a isso? Se não tivermos dúvidas, nós vamos continuar. Não tendo dúvidas, nós vamos continuar aqui. A questão seguinte pergunta, ou diz, leia o texto de Gênesis 11, 1 a 9, e então retome o versículo 9, lembrando-se de que Babel significa confusão. Sabendo disso, explique o motivo de a torre ser mencionada no texto e ter recebido esse nome. Então eu vou abrir aqui a Bíblia em Gênesis, está pedindo para abrir Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o versículo 9, que é essa história do relato da Torre de Babel. Eu acho que todos vocês, ou muitos de vocês, já ouviram essa história, já participaram dessa história, mesmo aqui no Colégio Luterano, nas aulas de ensino religioso, nas turmas anteriores. Provavelmente em algum momento na sua igreja você já tenha ouvido essa história. Mas nós vamos ler essa história aqui da Torre de Babel. Gênesis 11, 1 até o versículo 9 é que está pedindo, certo? Isso. Gênesis 11, 1 a 9. Então vamos ler. Não se preocupem ainda, quem não entendeu a questão ainda, nós já vamos falar sobre ela. Então agora nós vamos ler o texto bíblico, tudo bem? Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram à planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros, vamos pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. E aí disseram, agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até ao céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. E o Senhor disse assim, essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos tecer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade.
a cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e ali os espalhou pelo mundo inteiro. Então essa é a história da Torre de Babel. E aqui está então perguntando, está dizendo, versículo 9, diz que Babel significa confusão. Sabendo disso, explica o motivo de a torre mencionada no texto ter recebido esse nome. E aí vocês podem se basear no que está escrito aqui no livro, ou na resolução. A torre foi nomeada como Babel porque Deus confundiu a língua falada pelos habitantes da terra. Assim, um indivíduo não entendia mais o que o outro falava. Então, essa é a resposta dessa questão. Então, por que ela recebeu esse nome? Porque ali Deus confundiu a língua falada pelos habitantes da terra. Assim, um indivíduo não entendia mais aquilo que o outro falava. Por isso que chama-se Torre de Babel. Às vezes usam uma expressão, ou as pessoas usam uma expressão, por exemplo, São Paulo é uma verdadeira Torre de Babel. O que eles querem dizer com isso? É uma verdadeira confusão de gente. Ou seja, se você vai para 25 de março, se você, não agora, que não pode, porque estamos em afastamento ou distanciamento social, mas se a gente vai para 25 de março ou para a Avenida Paulista aos domingos, o que tem ali? Muita gente, muita confusão, e às vezes temos lá pessoas de tantos outros lugares que falam línguas diferentes. Então daí que vem essa expressão Torre de Babel, ou seja, porque ali Deus confundiu a língua falada pelos habitantes da terra. Né? Então, Torre de Babel tem esse significado que é de que Deus confundiu ali a língua falada pelos habitantes da terra. Alguma dúvida, alguma questão? Quem não fez pode copiar aqui essa resposta aqui dessa questão, tudo bem? Muito bem, vamos então para a última questão dessa. É verdade, o Newton está aqui dizendo que, aliás, não é Newton, aqui aparece o Newton, mas não é o Newton, é a China que está escrevendo. Até a pessoa que fala a mesma língua pode confundir, é verdade. Por exemplo, alguém citou aqui em cima antes, hoje, quando a gente falou sobre línguas diferentes, português de Portugal. O português de Portugal nada mais é do que o português, certo? E o que nós falamos aqui no Brasil também é português. Mas é a mesma língua, o mesmo idioma, mas que é muitas vezes muito diferente. E aí, o que a Shine escreveu lá está certo, ela pode confundir as pessoas. Ou mesmo, por exemplo, quem fala espanhol europeu, lá da Espanha, ou quem fala o espanhol aqui da América do Sul. São mesmas línguas, é a mesma língua, mas que às vezes pode também confundir, apesar de ser o mesmo idioma. Muito bem, muito obrigado, Shaina, pela sua ajuda aqui. Nós vamos continuar aqui, são 14h32, a gente tem mais uns 10 minutos para a gente continuar aqui. E aqui nós temos a próxima questão. Leia Atos dos Apóstolos 2, 1 a 13. E com base nesse texto, responda as questões. Então vamos abrir aqui de novo a nossa Bíblia. Agora vamos escolher Atos dos Apóstolos. Vamos diminuir aqui. Não aumentar, diminuir
diminuir a página, e aí nós vamos escolher aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até 13, que é a história ou o relato da descida do Espírito Santo. Então vamos lá ler esse texto de Atos 2, 1 a 13, para a gente responder a próxima questão. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando, muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: estas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, ou seja, esses são os locais de onde eles eram. Do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua, a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então esse é o relato daquilo que nós estávamos falando antes sobre o Pentecostes. E aí a pergunta é aqui assim, que eu até cortei a resposta para a gente pensar um pouquinho. Qual é a principal diferença entre a história de Babel e a de Pentecostes? Qual vocês acham que é a principal diferença? É o que está perguntando. Qual a principal diferença da história de Babel e do Pentecostes quando nós estamos falando, por exemplo, em questão de línguas, de idiomas? Veja, nos dois lugares nós tivemos um episódio envolvendo línguas, mas são relatos diferentes, duas coisas diferentes aconteceram. Qual é a principal diferença? O que é que a língua fez lá em Babel? Ela ajudou ou ela atrapalhou as pessoas? Lembra da Torre de Babel? O que a língua fez lá em Babel? Ajudou ou atrapalhou? Atrapalhou. Elas conseguiam se comunicar para construir a torre. Exatamente. Lá, o episódio das línguas atrapalhou as pessoas. E aqui no Pentecostes, o que a língua fez aqui? Ela atrapalhou ou ela ajudou? O Carlos está respondendo aqui no chat. A história de Babel ninguém se entendia. Vou ler a resposta do Carlos aqui. A história de Babel ninguém se entendia. E de Pentecostes todas as línguas se entendiam. Ou seja, cada um entendia na sua própria língua, no seu próprio idioma. Então essa é a principal diferença da Babel para Pentecostes. As duas envolve algo relacionado com a língua, né, com o idioma, só que em um lugar atrapalhou, porque as pessoas deixaram de se entender, e aqui no Pentecostes ajudou, porque as pessoas entendiam cada um na sua própria língua aquilo que estava sendo ensinado. Tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação até aqui que nós estudamos e que nós corrigimos e que nós conversamos?
Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, luterano.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida ou quer perguntar alguma coisa por e-mail para mim, pode escrever para esse e-mail daí, tá certo? Que a gente vai sempre tentar responder. Obrigado, pessoal. Vocês se comportaram muito bem, fiquei muito feliz com vocês e com a aula. Apesar de ter caído em algum momento a conexão, mas eu acho que deu tudo certo, eu acho que foi tudo bem. Então, nós vamos continuar na outra semana, provavelmente, e continuem bem, estudem direitinho, façam as suas lições de casa, cuidem-se, cuidem da saúde de vocês e das pessoas que estão perto de vocês, que daqui a pouco nós vamos estar de volta aqui no Colégio Luterano, tá bom? A aula termina às 14h45, ou seja, a gente tem 5 minutos, mas eu vou encerrar, nós vamos encerrar um pouquinho antes. Então, vocês podem ir saindo da sala, como vocês fazem das outras vezes, e aqueles que não conseguirem, eu então vou derrubando vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato ou pelo chat ou pelo meu e-mail, que a gente pode conversar, tá bem? Grande abraço para vocês, Deus cuide de todos.